Gente, tô só esperando eles comerem batatinha chips e a gente... Vai. Olá, pessoal que acompanha o nosso blog Ciência Informa. Eu tô aqui hoje com a Fabiana Benatti e a gente vai retomar um tema que é a dieta cetogênica. Mas hoje a gente não vai falar de emagrecimento ou das doenças, né? Como diabetes, por exemplo. A gente vai falar sobre uso de dietas cetogênicas na performance. Antes, para começar o vídeo, né, para quem está começando, para quem acompanha o blog há pouco tempo, Fabi, o que é dieta cetogênica? As pessoas confundem muito dieta cetogênica com dietas low carb. Low carb. Então, para ser uma dieta cetogênica, tem que ser uma dieta bem low carb, né? Então, o consenso é que seja um consumo de carboidratos menor do que 50 gramas por dia, né? Porque isso leva a um determinado incremento de corpos cetônicos no sangue. E por isso, ela é chamada de dieta cetogênica. Porque na ausência de carboidrato o corpo começa a produzir maior quantidade. Isso. E só para vocês terem uma ideia, o que seria 50 gramas de carboidrato num dia, né? Para vocês entenderem que é muito pouco mesmo. Um pão francês, ele tem mais ou menos 20 gramas. Né? Então seria comer um pão francês e mais 2 frutas, por exemplo, no dia inteiro. E aí você já comeu, não pode comer mais nada de carboidrato. É uma dose bem pequena mesmo. Isso. E aí os estudos, né, sempre tem muita crítica, porque a gente sabe que em atividades de endurance, em atividades principalmente em alta performance, a gente sabe que o carboidrato é um dos maiores ergogênicos que existem. Sim. E aí numa dieta de restrição de carboidratos, existe essa discussão científica até que ponto isso não poderia até prejudicar o desempenho de atletas. É como se fosse um grande contrassenso, né? A gente tem toda uma literatura que vem aí, né, de décadas e décadas mostrando o quanto o carboidrato pode ser benéfico, porque, lembrando, né, é um substrato energético que nos dá energia de forma rápida, então para atividades de altíssima intensidade, ele parece ser fundamental. E aí está o ponto-chave da questão, né? Apesar disso, tem toda uma linha, eu diria que são evidências mais empíricas, né? Então isso é muito utilizado na prática, menos estudado, né, cientificamente do que é feito na prática, mas há muitas pessoas, e vocês devem ver isso na prática, que fazem realmente o uso de dietas cetogênicas e que são atletas, triatletas, né, maratonistas. Não é a maioria, mas tem gente tá que faz. Bastante. Está aumentando, ainda mais com, né, com essas... moda. Não só com a moda, mas com esses claims, né, ou essas... claims, tá faltando nome. Com essa... Claim. Alegações. Com essas alegações de que você pode ter efeitos benéficos para a saúde, enfim, isso vem sendo cada vez mais utilizado. E aí, o que muita gente fala é o seguinte: meu desempenho não piorou. Eu faço dieta cetogênica há anos e tá tudo certo. E, além disso, né, o que muita gente defende e que realmente parece acontecer, a gente já gravou vídeo sobre isso com aquele... train low, compete high, né? Então, o que realmente parece... Na época do treinamento, consumir uma baixa dose de carboidrato. Isso. E competir sempre consumindo bastante carboidrato. Exatamente. Mas por quê? Porque a gente parece ter adaptações específicas lá no músculo esquelético que parecem realmente acontecer e serem otimizadas quando a gente faz o exercício físico com uma baixa disponibilidade de carboidrato. Com tudo isso em mente, né, o que as pessoas passaram a pensar? Bom, então se eu consumir pouco carboidrato, eu otimizo a minha utilização de gordura durante o exercício, poupo mais carboidrato e isso pode ser benéfico. No Train Low Compete High, o que acontece de fato é isso, você otimiza essa sua sinalização celular, só que e quando você faz o Compete High, teoricamente você teria uma melhora no desempenho. Por que isso não acontece? Porque quando você faz o Train Low, você não consegue atingir intensidades muito elevadas, que são aquelas que determinam o desempenho quando a gente pensa em atividades realmente, né, em atletas mesmo, né, em atividades de alta intensidade. Aí vem a história da dieta cetogênica, né? Então se o Train Low, que seria uma dieta cetogênica, né, e periodizada, piora o desempenho do sujeito, então a dieta cetogênica não vai piorar? Depende, né? Então o consenso parece ser o seguinte: se eu faço uma atividade física numa intensidade moderada ou submáxima, não parece haver nenhum prejuízo para o desempenho. O corpo se adapta, ele usa mais gordura em detrimento do carboidrato e isso é capaz de fazer com que eu consiga manter o meu desempenho. O problema é quando a atividade física é muito intensa, né? E aí vem a questão de que a gente precisa desse carboidrato para atingir essas intensidades. E quando você está numa dieta cetogênica, você não tem esse carboidrato, né? Então,
Tem um paper recente, né, da Burke, somos grandes fãs, né, que eles mostram... Burke lá da Austrália. Isso, que eles mostram exatamente isso, né, então eles fazem 3 grupos, né, então atletas que fazem por 3 semanas uma dieta cetogênica, atletas que fazem uma dieta high carb, né, que é a padrão, né, e os que fazem essa periodização, então dias com pouco carboidrato, dias com bastante carboidrato. E o que parece acontecer é que na dieta cetogênica a economia de movimento ela fica diminuída. Se a economia de movimento diminui, eu gasto mais para um determinado exercício, então meu desempenho, como consequência, ele piora. Isso para atletas, né, de alto nível. A intensidade do exercício utilizada nesse paper, você lembra qual que era? Eles são o Elite Race Walkers, né, que eles chamam, né? Era um time trial, né, que é uma atividade contra-relógio de 25 km, então bastante prolongado. Race Walkers é o... como marcha chama? atlética. Marcha atlética, justamente. A marcha atlética. Isso. Mas o que acontece? Aí você vai falar pra mim, mas é uma atividade que você não é de uma intensidade tão elevada porque é muito prolongada. Sim, mas o que determina o desempenho final são justamente os sprints, né? Aquela ultrapassagem. Os atletas que conseguem chegar mais próximo, ficar mais em alta intensidade por maior tempo. Exatamente. Né? E parece realmente interferir nesse desempenho para esses atletas de elite. E aí, mas o que acontece, eu acho que uma grande crítica que as pessoas defensoras da cetogênica falam é que 3 semanas seria um pouco tempo para essas pessoas estarem adaptadas a essa dieta, que precisaria de estudos aí acima de 6 semanas, 9 semanas. Mas claro que é um estudo muito difícil de ser feito, né, na prática, e eu acredito até que de repente eles podem dar continuidade a esse estudo depois. Provavelmente estão dando, mas apesar das pessoas acharem que é um tempo curto para adaptação, não parece ser, porque há um aumento bastante expressivo da utilização de gordura durante o exercício, que é uma adaptação clássica à dieta cetogênica, então eles parecem estar adaptados. Talvez a adaptação da economia de corrida também possa ser compensada. De fato, acho que a gente precisa de estudos mais prolongados. Aliás, a gente precisa de mais estudos de dieta cetogênica e desempenho sem sombra de dúvidas. E eu acho importante a gente pontuar que aqui a gente está falando dessa questão da performance para atletas de alto nível. Isso, a gente está falando de alto desempenho, de nutrição esportiva mesmo, performance. Então o cara pode falar, mas eu estou fazendo cetogênica e não sinto diferença na minha aula de spinning, sei lá, na minha atividade do dia a dia. Realmente você não é o público-alvo desse estudo. E se você se sente bem, ótimo, né? Então é só para a gente definir bem o público a quem a gente está se referindo. Eu acho que é legal você pontuar isso, porque parece que nós somos super contra, né, dieta cetogênica e tal. E na verdade não é o caso. Já houve posts anteriores que o Guilherme falou sobre isso, que a gente já falou sobre isso. Na verdade, individualizar isso para o seu paciente ou para quem quer que seja é muito importante. Tem pessoas que se adaptam e vão bem para o resto da vida. E realmente o organismo é muito flexível, né? A gente se adapta muito bem. O único problema para o desempenho parece ser só naquela intensidade muito elevada mesmo. Perfeito. Bom, se você tem mais alguma dúvida sobre dieta cetogênica, pode deixar nos comentários que a gente responde na medida do possível ou grava um novo vídeo. E não esqueça de assinar o canal e dar um like no vídeo. Até a próxima. Até.